Crítica mediática agora para falar do debate aí. Mais propostas, menos ofensas. Veja como foi o debate no SBT. Para começar, aquilo que a gente falou no início, é bizarro. A mídia é totalmente hipócrita. A grande mídia, essa mídia hegemônica, hereditária, tá? Não quer democracia porra nenhuma. Eles falam, tem que ter debate propositivo. Então, o Marçal, tal. Vamos até entrar numa defesa ao Pablo Marçal. Estão colocando tudo nas costas do Pablo Marçal, todas as vicissitudes criadas, alimentadas pela própria mídia. A mídia que produziu. A Pablo Marçal é uma criatura dessa mídia hegemônica que não quer o sistema democrático pleno aqui no Brasil. Senão não marcaria esses debates em horários bizarros. 10h30 da manhã, 10h30 da noite. O que eu acho incrível é como a esquerda aceita isso. Espera aí, como é que a opinião pública vai participar, vai ouvir os nossos debates? Nunca houve crítica, eu acho incrível isso. Ninguém nunca protestou contra isso. Porque aí o cidadão comum vai ver o debate, vai se informar sobre o debate aonde? Nos cortes da internet. Aí entra Pablo Marçal. Mas eles conduzem a isso, essa situação. Conduzem a isso. É bizarro. Para começar, você tem que discutir isso. Tá? E para entender a evolução aqui dos debates, essa coisa, olha, já foi o tempo. Aí temos o debate clássico histórico do Kennedy e Nixon, da questão da telegenia. O Nixon foi o primeiro a perceber, a entender a linguagem televisiva. Vocês devem conhecer a história. Enquanto o Nixon parecia abatido, suando constantemente e tal, Kennedy jovial, autoconfiante. Ele sabia olhar para a câmera gostava dele. Aliás, depois foi assassinado por ela, né, pela própria câmera. Irônico, né? Quem matou o Kennedy queria que ele morresse diante das câmeras. As câmeras o elegeram, as câmeras o mataram. É impressionante. Se pensar nesse aspecto, tal. Com a evolução dos debates, no caso aqui do Brasil, esse é o debate para governador do estado de São Paulo, estava lá o Jânio Quadros, estava lá o Montoro ali, o debate, 1982. A grande questão aqui, o Montoro questionando, olha, o Brasil terminou no golpe militar por causa da tua renúncia. Então, o debate ali do Franco Montoro com o Jânio Quadros. Os debates, os primeiros debates que começaram a acontecer aos poucos no Brasil, ainda era da ditadura militar, já no processo de abertura, tá? Havia uma discussão mais ideológica, aberta. Os debates ainda eram mais soltos. Em tempos atuais, até politicamente incorretos. Mas se permitia abrir para um debate mais de paradigmas, de ideologias, como esse debate aqui do Franco Montoro com o Jânio Quadros, acusando ele, o Brasil terminou desse jeito por tua causa, você renunciou, tal. O que isso tem a ver com o governo do Estado de São Paulo? Então havia uma politização, uma ideologização do debate. Isso a grande mídia nunca gostou. Então foi cada vez mais engessando, porque a grande mídia começou a perceber que quem saía melhor nesses debates ideológicos eram os candidatos de esquerda, por mostrar as contradições do pensamento hegemônico, da ideologia hegemônica. Então, cada vez mais foi se engessando. Réplicas, tréplicas, minutos. Então, aquela ideia de 1 minuto e meio para cada um, para você explicar a tua plataforma, a tua proposta, tal. Então, a ideia da mídia foi cada vez mais desidratando os debates políticos, de tal maneira que, por exemplo, eleição para prefeitura parece eleição para síndico, e eleição para presidente, eleição para CEO. Então, prefeitura, vamos discutir mobilidade, educação, saúde,
quantos ônibus vai botar na rua, zeladoria urbana. Então, ficou uma discussão de síndico. A gente sabe que todas essas decisões de zeladoria do dia a dia da prefeitura tem uma ideologia por trás. É isso que deveria estar em discussão também nos debates políticos. A posição do Estado, a crítica ao neoliberalismo e assim por diante. O que se quer do poder público? Qual é o conceito de poder público? Então, cada vez mais foi desidratando, engessando os debates. De tal maneira que virou assim. Tanto é que aconteceu. Nesse processo de engessamento, entrou em campo a retórica. Então, aquela coisa, o mito da bala de prata. Então, no último debate, que é o da Globo, vocês devem lembrar muito bem, aí, o Collor e Lula, em 1989, eis que o Collor dramaticamente aparece com uma pilha de pastas verde e amarela, já ameaçando que ele teria um dossiê contra o Lula e apresentaria ao vivo no debate. Isso deixou o Lula na defensiva nesse debate, embora ele tenha vencido. Esse debate foi prontamente manipulado pela Globo. Mas nesse processo de engessamento entrou em campo não mais a telegenia, mas a retórica. As estratégias para criar uma bala de prata. A famosa bala de prata no último instante, no último debate, que é sempre na Globo, alguém saca, dá assim uma frase assim matadora que pronto, derrubou o outro cara. O cara não conseguiu responder. Entra em campo a retórica. E aí você, claro, está aí o candidato a CEO, é a consequência de tão engessado, de tão restrito. Felipe Dávila do Novo, vocês devem lembrar do candidato foi candidato à presidência lá em 2022, ele próprio, ele se dizia, eu sou candidato a CEO, o presidente do Brasil é CEO. Porque, na verdade, os debates se reduziram a isso, cada vez mais desidratados, engessados, resulta nisso. Eleição para presidente e eleição para CEO. Para prefeito é eleição para síndico. É como se o prefeito fosse o mero síndico de uma cidade. Tá? A isso ele fala, por isso que insistentemente a grande mídia fala de propostas, debates propositivos. Debates não são feitos só de propostas. Tá? É discussão de políticas. Tá? E é claro que aí entra nesse cadinho todo, nesse que foi o Pablo Marçal, que é o trickster. É o trickster, é o embusteiro, é o coringa. Ele vai entender, sacar as lacunas desse sistema. Porque empurrou para tal forma que até não é mais retórica, não é mais bala de prata. Ele sabe que ninguém vê debate por causa desses horários proibidos. As pessoas só vão se informar na internet, então a questão deles são os cortes. Eu vou causar. Por outro lado, me respondam, por que as emissoras convidam o Pablo Marçal? Se o partido dele não tem a menor representatividade no parlamento, por que convidam o cara? Se há uma lei que desobriga as emissoras a convidar. Aí, se convidar ele, tem que convidar aquela nulidade da Marina Helena, mas pelo menos o Novo tem representatividade, está dentro da lei. O que esse cara está fazendo? Porque a grande mídia precisa dele. Porque sabe que nesse horário ninguém vê, pelo menos ele cria um acontecimento, o caso da cadeirada, por exemplo, tira da modorra, da mesmice, esses debates engessados. E salva o dia, dá corte, dá bomba, vai bombar o debate. Nem vou discutir o conceito de alopragem política aqui, né? Mas o Pablo Marçal é a criatura. E é interessante esse confronto aqui da Tabata. Marçal é igual o jogo do tigrinho, lasca com a vida da maioria das pessoas. Há aqui o confronto de dois tipos de meritocracia. A Tabata, a gente sabe, é filha do Jorge Lima.
Filho, eu estou falando no sentido figurado, né? Porque a Tabata veio de origem humilde, parece, tal, família periférica, tá, e através do estudo, aquelas fundações educacionais do Jorge Lima, mandou ela lá para Harvard, segundo consta, e ela volta de cabeça feita, e essa coisa pelo estudo, meritocrático. Pablo Marçal, não. Você tem TikTok, sabe mexer no TikTok? Para que estudar? Para que fazer faculdade? Tá? São dois tipos de meritocracia que estão em jogo. Então, a Tabata Amaral é meritocracia neoliberal. Tá? E o Pablo Marçal é essa meritocracia das redes digitais, dos sites de apostas. É possível ganhar dinheiro rápido, como ele coach promete. Em uma hora você pode ser qualquer coisa da vida. Você aprende rápido pelo meu método. Então é que nem essas casas de apostas prometem. Você vai ter lucro rápido. Então, para que estudar? Para que fazer faculdade? Você sabe mexer em TikTok, botar uns stories legais. E olha só a Faria Lima. O olhar da Faria Lima, meu Deus do céu. Vê para a periferia. Periferia está na moda. Esses caras falam periferia para todo lado. O que propõe? Candidata do Novo em SP propõe trocar ônibus por Uber na periferia. Não faz sentido o ônibus para ela. Olha o raciocínio dessa economista. Segundo ela, a cidade se espraiou tanto que, chegando lá na periferia, não faz sentido você colocar um ônibus. Às vezes vale mais a pena o governo subsidiar para a pessoa, por exemplo, poder pegar um Uber ou usar outro modal do que ter ônibus ali. Meu Deus do céu, sabe o que isso me lembra? É a visão, a leitura da classe média sobre a esfera pública, sobre essa coisa do público. Tá? Eu me lembro muito em reunião de condomínio, aparece um miserável qualquer, um desinfeliz, que aparece com sugestão do tipo: olha, meus filhos não vão na piscina aqui do condomínio, eles nunca foram, eles vão na piscina do clube. Então não dá para descontar do condomínio, já que eu não uso a piscina nem a churrasqueira, eu pagar menos condomínio? É esse tipo de argumento. O ônibus é serviço público. Tem que estar em circulação. Essa noção de público não tem a Faria Lima. O ônibus vazio, andando lá, pouca gente. Não pode. Então individualiza o modal e subsidia. É bizarro essa visão. O outro que é teleférico, Pablo Marçal. Quando vem com propostas, é isso, teleférico. Até pode servir turisticamente, né? Não tem o turismo lá de favelas no Rio de Janeiro? A favela virou atração turística lá, internacional. Então pode aqui empoderar a periferia, a favela, né? Não está na moda agora o empoderamento? Então empodera, vira atração turística, passa lá de periféricos turistas, os gringos. Os Buana, vendo os nativos, como os nativos vivem, como eles se reproduzem. Nossa, pra puta que eu pariu. Desculpa o palavrão, mas só falando assim, não dá. Não dá. E a mídia isenta. Não fala nada. Então, hipernormaliza isso.